tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Química na UES. Esse vídeo trazendo aí a primeira parte da resolução da prova específica de 2021.1. Essa prova foi dividida aqui no canal em 3 vídeos. O primeiro vídeo, esse que você assiste agora, trazendo as 7 primeiras questões, o outro vídeo trazendo mais 7 e o último vídeo desses 3 trazendo também as últimas 6 questões desta prova, ok? Então fique atento aí a mais vídeos aqui no canal. Então já partindo aí para a nossa primeira questão, a isomeria, um importante ramo da química orgânica, refere-se ao estudo de compostos orgânicos que possuem a mesma forma molecular, ou seja, suas moléculas possuem os mesmos elementos químicos e na mesma quantidade, porém diferenciam-se na sua estrutura ou na disposição dos átomos no espaço. Com relação ao estudo da isomeria na química orgânica, assinale a afirmação verdadeira. Antes da gente passar para a leitura, bem rapidinho aqui, isomeria quando compostos apresentam a mesma forma molecular e estruturas diferentes. Essa isomeria ela pode ser plana e espacial. Plana a gente tem aí a isomeria de cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. A gente tem na espacial a geométrica cis-trans, é quando eu tenho aí a possibilidade de grupos funcionais ou radicais em mesmo plano ou planos opostos. Geralmente acontecem em ciclanos e em alcenos. E no caso da isomeria óptica, quando eu tenho aí a presença de pelo menos um carbono quiral, que é um carbono com 4 ligantes diferentes, ok? Então, passadas essas informações, vamos aí para as nossas alternativas. Então, a letra A, quando traz o ácido 2-hidroxipropanoico, apresenta a isomeria óptica. Como eu falei há pouco, para que tenha um composto apresente isomeria óptica, é necessário que tenha aí pelo menos um carbono quiral, um carbono assimétrico. Então, se a gente for tentar desenhar aqui a molécula do ácido citado, vamos aqui, prop, lembrando aí a existência de 3 carbonos nessa cadeia. Quando eu falo ácido propanoico, é porque eu estou falando do grupo ácido, que é C-OH, mas eu vou escrever aqui na forma condensada, COOH. E aí eu tenho meus hidrogênios aqui, para completar as 4 ligações do carbono. Porém, no carbono 2 existe aqui o grupo hidróxido. O carbono 2, lembrando, a gente começa com o carbono do grupo funcional como prioridade, número 1. Então, nesse carbono vai ter uma hidroxila. Então, vou tirar aqui um hidrogênio e vou colocar uma hidroxila nesse segundo carbono. Já estou vendo aqui que já é o nosso gabarito, não tem nem graça, mas vamos aqui analisar. Se a gente observar, esse carbono aqui, que eu vou destacar, ele é um carbono quiral, certo? Para um lado, ele tem aqui o CH3, para o outro ele tem um grupo hidroxila, no outro ele tem aqui o carboxila e esse hidrogênio também completando aqui as 4 ligações, ou seja, 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono quiral. Se eu tenho um carbono quiral, esse composto ele é opticamente ativo. Então, letra A já o gabarito aqui dessa questão. Mas se a gente for observar, no caso do composto da letra B, ele dizendo que o bútio-eno apresenta isomeria cis-trans, você vai ver que essa é uma informação realmente errada, porque quando eu falo but, eu estou falando em 4 carbonos na cadeia, certo? E um eno é porque no carbono 1 tem uma dupla ligação. Ou seja, a isomeria geométrica cis-trans, ela teria que acontecer entre esses 2 carbonos aqui, É eles que vão para a comparação aqui para saber se estão em planos opostos ou não. No caso desse carbono, ele até tem ligantes diferentes. Vai ficar para um lado os 2 carbonos e para o outro o hidrogênio. Mas como a dupla ligação está numa extremidade, o que acontece? Para completar a estabilidade eu preciso colocar 2 hidrogênios, certo? E aí, quando eu colocar isso em uma estrutura, eu vou ter hidrogênio e hidrogênio
que não vai dar para eu comparar se vai estar em mesmo plano, sendo cis, ou se está em planos opostos, trans. Para isso, é necessário que eu tenha aqui, né, vou até colocar para você o conceito. Tem a dupla ligação, é importante que os dois carbonos aqui, eles apresentem ligantes diferentes. Como essa dupla ligação está aqui na extremidade, o carbono apresenta 2 hidrogênios, então isso faz com que ele não apresente isomeria geométrica, ok? Se fosse o but2eno, aí sim, ele poderia apresentar uma isomeria cis-trans. Letra C, quando diz que tautomeria é um caso particular de isomeria óptica, não é. Na realidade, seria isomeria plana, é um tipo de isomeria plana, um caso especial aí da isomeria de função. E na letra D, dizendo que a isomeria de função é um caso comum de isomeria espacial. Mais uma vez, se eu estou falando de isomeria de função, eu estou falando também em uma isomeria plana, ok? Isomeria plana. São 5 tipos de isomeria plana: cadeia, função, posição, metameria e tautomeria. Beleza? Então, realmente, questão 21, gabarito letra A. Questão 22. Na limpeza de sua casa, para remover uma sujeira mais intensa, Lindalva precisa usar ácido muriático, que é o HCl concentrado. Para preparar sua solução de limpeza, ela tem ao seu dispor vasilhames de prata, de zinco, de chumbo, de alumínio. Tendo em mente os materiais desses vasilhames, observe as seguintes semi-reações e seus potenciais padrões de redução. E aí a gente pode estar voltando para esses padrões já já. Vamos para o comando. Considerando as semi-reações e seus potenciais padrões de redução acima apresentados, é correto afirmar que a Lindalva deve escolher um vasilhame de. Olha, aqui é o seguinte, ele envolve a oxirredução. A ideia é, se eu colocar um ácido em um vasilhame que vá sofrer facilmente uma oxidação promovida pelo H+ do ácido, esse jarro ou esse vasilhame ele vai começar a se desgastar. Então não tem como, primeiro porque tu vai tornar impuro o teu material, e segundo que vai chegar um momento que ele vai estar vazando, né, por algum orifício formado devido a essa corrosão. Então a ideia é que a gente coloque um material que não sofra esse processo de oxidação. E para que ele não sofra esse processo de oxidação relacionado ao hidrogênio, é necessário que ele tenha um potencial de redução maior. Bem simples. Se ele tem um potencial de oxidação maior, é esse vasilhame que vai sofrer a oxidação. Então, se eu não quero que ele sofra a oxidação, ele tem que ter um potencial de redução maior do que o hidrogênio. Ok? Então, se a gente observar, agora sim, voltando aqui para os dados, o hidrogênio, a gente observa aqui que ele tem um potencial zero. Todo o valor negativo que tem aqui, né, 0,76, 0,13, 1,66, são valores menores do que o do hidrogênio. Então, se eu colocasse, por exemplo, o ácido no alumínio, ou no chumbo, ou no zinco, iria promover uma oxidação desse material. A gente olhando aqui a da prata, né, prata 0,80 positivo, está dizendo que ele tem um potencial de redução maior do que o hidrogênio. Então, se ele tem um potencial maior do que o hidrogênio, potencial de redução, ele vai sofrer redução. Então, ele não vai se desgastar, ok? Então, seria aqui um vasilhame com a prata. Vamos ver o que diz os itens. Ó. De chumbo, porque esse metal não é atacado pelo ácido, e ele é, porque ele apresenta um potencial de redução menor. Prata, porque não é oxidado pelo ácido, sendo esse aqui o gabarito da nossa questão. Zinco, porque desloca o hidrogênio da solução de ácido muriático e é reduzido. Ele até pode deslocar, porque ele é mais reativo, mas dizer que ele é reduzido não, ele vai ser oxidado. E a letra D é alumínio, porque dos metais disponíveis é o que possui menor potencial padrão de redução. Se ele possui um menor potencial padrão de redução, ele vai sofrer facilmente o processo de oxidação. Então não é o material que eu quero para cá, entendeu? Então seria letra B o gabarito dessa questão 22. Então, resumindo, se eu estou colocando ácido, estou colocando a substância que tem aí a presença do H+. Se eu quero
colocar esse ácido em um vasilhame, eu tenho que colocar em um vasilhame que não sofra esse processo de oxidação por ele. Então, vou procurar o elemento que tem um maior potencial de redução, que no caso é a prata. Beleza? Gabarito letra B. Mais uma questão, questão 23. O composto orgânico pode ser representado por meio de uma fórmula estrutural que mostra a arrumação ou a disposição dos átomos dentro da molécula. Considerando que X representa um elemento ou grupo, substitua-o em cada uma das fórmulas estruturais apresentadas a seguir para a obtenção do composto orgânico indicado. Em relação às possíveis substituições de X nos itens acima, o que é correto dizer, né, que X deve ser substituído por? Então vamos analisar aqui. Essa questão está pedindo o seguinte. Eu tenho aqui uns compostos, vou aumentar aqui. E aí a gente vai ter que fazer a substituição desse X por esse grupo que tem aqui e ver realmente qual é se realmente essa relação está correta, né? Vamos aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Quando a gente tem esse composto aqui e a gente substituir esse X por NH2, né, o NH2 bem aqui ligado a uma carbonila, vai ser uma amida, função amida. E eu tenho exatamente 2 carbonos na minha cadeia. Então, se eu tenho 2 carbonos, ET. Se tem só ligações simples, AN, e como trata-se aqui de uma amida, etanamida. Então, a primeira relação aqui, ela fica correta. Ó. Se a gente substituir o X por NH2 na estrutura 1, realmente vai formar o etanamida, certo? E OH2 na estrutura 4. Então, vamos analisar. Se eu tenho aqui o OH... Nesse localzinho aqui, a gente tem um álcool, que é a hidroxila ligada a um carbono saturado. E ela vai estar exatamente no carbono 2. Então, se eu tenho aqui 3 carbonos, prop. Ligações simples, AN, propan. E como eu tenho a hidroxila no carbono 2, propan 2-ol. Já é o gabarito aqui da nossa questão, a letra A. Certo? Mas a gente vai analisar os outros itens. A letra B... Se a gente substituir o NO2 na estrutura 2, fica o nitrometano, tá correto? Porque o NO2, bem aqui, ele é nitro ligado a um carbono, então nitrometano, até aí tudo bem. E OH na estrutura 3, só que se eu colocar um OH bem aqui, primeiro que nem dá, né? Porque o oxigênio que vai ficar aqui, ele tem que formar só 2 ligações. Como é que eu vou colocar um OH? O oxigênio vai ter 3 ligações aí. Então, não daria para formar esse composto, ok? NH3 na estrutura 1, não sei, NH3 também o nitrogênio teria uma ligação a mais, certo? O nitrogênio só pode formar 3 ligações. Então, já vou ler aqui a letra D. OH na estrutura 3, como eu falei, não tem como o OH vir para cá, onde o oxigênio só faz 2 ligações, ok? Então, gabarito realmente a letra A. Questão 24. Distribuição eletrônica é a disposição dos elétrons em um átomo em seu estado fundamental, que representa o estado de mínima energia possível. O conhecimento da distribuição eletrônica de diferentes átomos é útil para entender a estrutura da tabela periódica dos elementos e também para descrever as ligações químicas que mantêm os átomos unidos. Com relação à distribuição eletrônica do átomo em seu estado fundamental, assinale a afirmação verdadeira. A letra A traz para a gente que o número quântico magnético spin de uma distribuição eletrônica ele varia de mais 1/2 a menos 1/2. Isso aqui é um distrator forte. Muita gente poderia marcar a letra A, porque realmente o spin, ou ele vai ser mais 1/2 ou ele vai ser menos 1/2. Só que quando eu coloco que ele varia de mais 1/2 a menos 1/2, eu estou colocando outros valores aí entre esse espaço, ok? Então, isso acaba colocando para a gente que esse item A é um item errado. Entenda, o spin ou ele é mais 1/2 ou ele é menos 1/2.
Aqui está dizendo que vai variar entre esse espaçamento. Beleza? A letra B, em uma distribuição eletrônica, o quinto nível de energia apresenta no máximo 16 orbitais. O quinto nível, a gente tem o 5s2, a gente tem o 5p6, a gente tem o 5d10 e a gente tem o 5f14. Então, observando, 16 orbitais. O que é o orbital? O orbital é a região onde há a maior probabilidade de se encontrar elétron. Mas como é que ele é representado? Aquele quadrinho que tem lá setas em sentidos opostos, que são exatamente os spins contrários. Ok? Então, assim, se a gente observar, esse 5s2, pela quantidade de 32 elétrons que tem aqui, sabendo que cada orbital posso colocar 2 elétrons, vão ser exatamente 16 no máximo. Ok? Fazendo com que esse gabarito, na letra B, seja o gabarito dessa nossa questão. Mais uma vez, orbital, ela é representada por um quadrinho onde eu coloco no máximo aí 2 elétrons em sentidos contrários. Se o quinto período tem 32 elétrons, eu posso colocar exatamente 16 orbitais, até 16 orbitais. Ok? Na letra C, no estado fundamental, o átomo de paládio, cujo número atômico é 46, contém elétrons no subnível 5p. Se a gente fizer aqui a distribuição do paládio de número 46, só para a gente observar, a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, não sei se já passou, 5s2 e 4d10. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. Então, a gente tem 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Como é 46, só um 8 aqui já resolve. E o que o item fala? Que ele contém elétrons no subnível 5p. Não apareceu aqui o 5p. Até o 4D já foi o suficiente. Então, esse gabarito, aliás, essa letra C, realmente ela é uma alternativa falsa. Ok? E na letra D, um elétron de um átomo que apresenta número quântico principal igual a 3, ou seja, ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas apenas, e número quântico magnético menos 2, poderá estar em um subnível em orbital F, que é errado. Se a gente observar a terceira camada, só existe o 3s2, 3p6 e o 3d10, porque são apenas 18 elétrons nessa camada. Então não existe aí o subnível 3f, ok? Então, ao dizer que ele pode aqui estar em um orbital F, é uma informação errada. Ok? Então, nosso gabarito aqui, mais uma vez, letra B. Questão 25. Os compostos são identificados por fórmulas químicas que reagem com outros compostos, resultando em novos compostos. Isso são as reações químicas, tanto orgânica como inorgânica. Observe as seguintes fórmulas químicas e, considerando os compostos acima, a gente tem que marcar aí a afirmação verdadeira. O que é que diz na letra A? Que o composto 2 reage com HCN e produz o composto 3. Vamos observar. O composto 2 reage com HCN, produzindo o composto 3. O composto 3 até errado está aqui. Tá? A gente tem aqui o carbono com 4 ligações, mas o oxigênio tendo só uma ligação. Tá? Que faz com que o octeto aqui ele não seja respeitado. Então, não seria esse item na letra A. Na letra B, o composto 5, está aqui, o que é o metanol, reage com o zinco e produz o composto C2H6. E onde é que vão os outros 2 hidrogênios? Aliás, de onde é que surgem esses outros 2 hidrogênios? Se eu tenho C2H6, eu estou reagindo esse composto aqui apenas com o zinco, quer dizer que o zinco vai transformar o Br2 em H2? Não é possível. Letra C, o composto 1 reage com o composto 4 e produz o composto 5. Composto 1 reage com o composto 4 e forma o composto 5. Mas
Observando aqui CH3BR com CH3OH, por não ter saturação para quebrar, não se tratar de processo de oxidação, redução e esterificação, em outras aqui que eu não vou citar, o que poderia acontecer aqui é na substituição. Só que se eu substituir o OH pelo BR, vai dar a mesma coisa. Né? Então isso aqui nem reação química é. Certo? Então vai sobrar para a gente aqui, né, só a letra D como sendo o gabarito dessa nossa questão. Mas eu vou conferir para saber de fato se trata-se de uma afirmação correta. Ele disse que o composto 1 reage com NaOH e produz o composto 4, NaOH. Então, olha, o composto 1 é o brometo de metila. Se eu coloco o brometo de metila ligado aqui ao NaOH, o Na, por ter uma afinidade muito grande com o Br, vai formar o brometo de sódio. E o OH vai se juntar ao CH3, formando exatamente o composto 5, que é o metanol. Aliás, o composto 4, que é o metanol. Ok? Então, o gabarito dessa questão 25, é mesmo aqui a nossa letra D. Ok? Letra D. Questão 26. Sais são os compostos iônicos constituídos por cátions e ânions. O elemento metálico M forma um sal de fórmula MCl4. Com base nessa informação, é correto dizer que a formulação para o seguinte sal desse metal é... Bem, aqui é assim, se a gente tiver um domínio de tabela de cátion de ânion, né, essa questão fica fácil. Por quê? Se eu estou colocando MCl4, eu estou aqui afirmando que o meu M ele apresenta uma valência, né? Ele é tetravalente aqui, com uma carga 4 positiva. Isso por quê? Porque o meu cloreto, né, o Cl é Cl-. Fazendo aquela inversão, ó, fazendo a inversão, o 1 vem para cá e o 4 vem para cá, formando esse composto. Então, isso tudo para mostrar para vocês que o M ele tem carga 4 positiva. Então, quando eu junto ele aqui com o nitrato, o que é o nitrato? O nitrato é o NO3-, certo? NO3-. Se eu coloco aqui esse NO3- em contato com esse cátion, M4 positivo, o que a gente vai ter? Ó, o 1 vem para cá e o 4 vem para cá. Então, essa afirmação ela é errada ao colocar só um 2 aqui. Para esse item ser correto, aqui deveria ser um 4, ok? Então, esse item é um item errado. Falando do sulfato, o sulfato é o SO4 2-, certo? SO4 2-. Daí a importância, como eu falei, da tabela de cátion de ânion. 4 e 2 são valores que podem simplificar. Então, o 2 vem para cá e o 1 para cá. Então, esse 1 vindo para o M e o 2 para cá, para que esse item B, né, o sulfato, fosse realmente correto, esse M aqui não seria 2, seria apenas 1, e esse sulfato aqui seria 2, ok? Então, também não é, letra B, o gabarito dessa questão. Indo para o fosfato é PO4 3-. Então, se eu coloco aqui o nosso M4, o 3 vem para o M, ó, formando aqui exatamente o M3, e o 4 vai para o fosfato, formando aqui o 4. Ó, pronto. A gente chega no gabarito aqui da nossa questão. Carbonato não é, o carbonato tem a mesma carga do sulfato, é CO3 2-, então formaria aqui o nosso, seria só MCO3 2, ok? Para ser o gabarito. Então, outro item aqui errado. Então, o gabarito dessa questão 26, letra C. E chegando aqui na nossa questão 27, que é a última dessa primeira parte da resolução da prova 2021.1, a prova específica, hibridação é o nome dado à união de orbitais atômicos incompletos, fenômeno que aumenta o número de ligações covalentes que um átomo pode realizar. Aqui explica aí muitas ligações entre uns elementos. Em relação à hibridação, nas estruturas das cadeias carbônicas, o que é correto dizer? A letra A diz que o metano, CH4,
possui 4 orbitais híbridos denominados sp. Mas se eu tenho aqui um carbono com 4 ligações simples, esse carbono ele vai ter aqui uma hibridização sp3, ok? Não seria só o P, aqui teria que ter um 3, o carbono com ligações simples, hibridização sp3, não é o item aqui, o gabarito dessa questão. A letra B dizendo que os orbitais híbridos sp3 equivalentes entre si são separados por ângulo de 180, mas vamos lá, ó. 180 é uma estrutura linear, certo? Que é o que teria aí, sei lá, na molécula do etino e qualquer uma outra que tenha ou uma tripla ligação ou duas duplas do mesmo carbono. E nessa situação, se ele tem uma tripla ligação ou duas duplas, ele vai apresentar a hibridização sp e não sp3. 180 seria sp. sp3 seria 109 graus, mais precisamente 109 graus e 28 minutos. Então não seria também o item B. O item C, na ligação C dupla C, os 3 orbitais híbridos situados em um mesmo plano são denominados sp2, correto, né? Se tem realmente dupla ligação associa sp2. sp3 ligação simples, sp2 ligação dupla, sp ligação tripla ou duas duplas no mesmo carbono ou no mesmo elemento. 2 átomos de carbono com hibridização sp formam uma dupla ligação. Se ele tem hibridização sp, ou ele vai ser duas duplas do mesmo carbono ou uma tripla. E aqui ele está colocando apenas uma dupla ligação. Então também é uma informação errada. Então, gabarito da questão 27, letra C. Espero que você tenha gostado da resolução dessas questões e aguarde aí os próximos vídeos da resolução prova específica US 2021.1. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.